Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live com uma pessoa que eu admiro muito, um super nutricionista que dispensa até apresentações, meu amigo, o Rodolfo Pérez. E nós vamos falar sobre muitas dúvidas. Hoje mandaram muitas perguntas na nossa caixinha de perguntas, porque quem me conhece sabe o quanto eu acredito no tripé da saúde, da alimentação, da atividade física e da espiritualidade. Então, hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodolfo. Quem tiver dúvida também vai mandando ao longo da live. Essa live vai ficar gravada na clínica, no grupo Adriana Vilarinho. E nós vamos falar muitos assuntos. Então, eu estou esperando aqui o Rodolfo entrar. Deixa eu ver se ele já entrou. Pra gente falar bastante hoje. E enquanto isso, vão escrevendo para enviar as suas perguntas. Olha aí a Francis, que sempre nos acompanha. Vou chamar aqui o Rodolfo. Pronto. Vou começar. Deixa eu ver se ele aceitou. Ah, já entrou. E aí, Rodolfo, Olá, obrigado, viu? doutora. Adorei. Muito obrigada. Eu falei que todo mundo, quem me conhece, sabe o quanto eu acredito nesse tripé, né? Da saúde, da alimentação, né? Da atividade física e da espiritualidade. Então, eu fiquei super feliz porque nós abrimos hoje de manhã uma caixinha de perguntas e tiveram muitas perguntas. Então, eu queria que você se apresentasse aí. Há quanto tempo você já trabalha com nutrição? Obrigado pelo convite, doutora. É uma honra não apenas estar aqui com você, mas também ser já seu paciente há 3 anos e que, além de como profissional você acreditar em todos os pilares que você disse, você é um exemplo disso, né? Você o segue em seu dia a dia e então acaba sendo um exemplo daquilo que você tanto preconiza. Bom, sou nutricionista há 20 anos de prática clínica. Sou muito conhecido como eu trabalho na nutrição esportiva, mas a nutrição esportiva ela aborda todo esse contexto que envolve os cuidados com a estética. Afinal de contas, seja com relação a celulite, flacidez, envelhecimento cutâneo, tudo isso tem relação direta com a nutrição aplicada ao exercício físico. Então, realmente, esse assunto de hoje aí vai render bastante conteúdo aqui para o pessoal. Ó, vou falar, o Rodolfo cuida dos meus príncipes. Eu tenho 3 filhos e os meus 2 meninos passam com o Rodolfo nessa fase de adolescência, estão super bem orientados. Então, é muito importante isso. E as perguntas que começaram foi exatamente isso aí. Quando que eu devo procurar um nutricionista para seguir uma dieta? Minha dieta tem relação com a minha atividade física, com a minha atividade profissional? Então, eu queria que você pincelasse um pouco sobre isso aí. Um grande problema, Adriana, é que quando as pessoas procuram nutricionista, é que já estão com algum problema instalado por falta da má alimentação. Então, todo mundo deveria ter esses cuidados, e é um ciclo que se retroalimenta. Porque vamos lá, alguém que aprende a se alimentar aos 20 anos de idade vai ter condições de estar passando isso para os seus filhos, levando isso para toda a família, e automaticamente isso vai levando, né, uma série de fatores preventivos, né, e não apenas buscar uma nutrição específica quando o problema já está instaurado. Então, não é a nutrição é apenas quando a celulite realmente já é um problema, mas que tal a nutrição como prevenção para a celulite e tudo que envolve, desde emagrecimento, ganho de massa muscular. Esse é um detalhe, a nutrição é para todos, né? Então todo mundo deveria estar sempre buscando esse autoconhecimento e levar para o ambiente em que vive, para todo o aspecto familiar. Tiveram muitas perguntas sobre probióticos. Então, Ah, quando usar, para quem usar e como indicar. Era legal que você falasse, porque eu acredito super, já conversei isso muitas vezes com o Rodolfo. Todo mundo costuma dizer que o cérebro é o primeiro órgão, o órgão mais importante. E, na verdade, nós sabemos e que o intestino é o segundo cérebro. Hoje, na verdade, nós sabemos que o intestino é o primeiro cérebro, porque se o intestino não estiver em equilíbrio, nada será absorvido. E hoje tem pessoas que tratam até depressão com probióticos. Fala um pouquinho da importância do intestino, dos probióticos, para todo mundo que perguntou.
Com relação até à questão de depressão, a saúde mental, temos uma ligação dupla, né? Uma via de mão dupla, que é o intestino com o cérebro. Então, as emoções afetam o nosso intestino e isso acaba ficando muito nítido, a gente fica mais ansioso, traz um certo desconforto intestinal, cada pessoa tem a sua relação. Mas também o contrário, o intestino também afeta a nossa saúde mental. Então, a pessoa com desbiose intestinal, com desequilíbrio entre os seus micro-organismos benéficos e maléficos, acaba gerando um impacto negativo com relação às suas emoções, com relação à ansiedade. Também temos uma relação direta do intestino com a pele. Então, no caso, a acne, por exemplo, nós precisamos ter uma saúde intestinal bem adequada. Para ganho de massa muscular, nós precisamos de uma saúde intestinal adequada, porque é ali que acontece a absorção de todos esses nutrientes. Então, muitas vezes, Adriana, aquela pessoa tem uma alimentação até no prato aparentemente adequada, mas não tem uma ótima absorção de nutrientes por conta de uma disbiose intestinal. Probiótico, claro, acaba sendo uma suplementação que hoje está muito popular com relação a cuidados para o intestino, mas também não podemos esquecer dos prebióticos, que vão ser aqui matéria-prima para a produção de probióticos, no caso de micro-organismos mais adequados para essa microbiota intestinal. Dou aqui alguns exemplos. A própria presença de uma alimentação rica em fibras, ok? Antes de falar de suplemento, precisamos também falar da alimentação, mas quando falamos de suplementos prebióticos, nós temos aqui, por exemplo, a goma cássia, que acaba sendo uma ótima opção e vale a pena a presença nesses cuidados. Mas, Adriana, olha só, antes de falar de probiótico, também nós precisamos lembrar de algo que é muito importante e pouco falado, que é a adequação do vaso sanitário com o uso do banquinho. Um grande crime para a nossa saúde intestinal foi que, por volta do século XVIII, nós passamos a usar o vaso sanitário com esse ângulo de 90 graus, que está errado, porque o nosso trato gastrointestinal ele deveria ser o ângulo naquele famoso de cócoras, assim como o famoso banheiro turco, né, alguns países ainda preservam essa estrutura. Então, aqui no nosso país, como nosso vaso sanitário é sempre 90 graus, ajustar com um banquinho facilmente introduzível para que você tenha um intestino funcionando mais adequadamente. Eu diria que uso do banquinho, atenção plena nas refeições, aí entra a questão da espiritualidade. Independentemente da religião de cada um breve agradecimento de 5, 10 segundos para acalmar o nosso sistema hormonal para receber aquela alimentação. Nosso processo digestivo, ele inicia na questão sensorial. É a questão da salivação, é você olhar o prato de comida, relaxar e aí sim fazer a refeição. Mastigação, Adriana, as pessoas esquecem também desse ponto. Então, hoje o básico se tornou muito complexo. Aí, feito tudo isso, com uma ótima diversidade nutricional, porque não adianta comer apenas banana. É comer banana, caqui, kiwi, inclusive kiwi para o intestino é incrível, mamão, pera, variedade. Isso é fantástico para a saúde intestinal. Feito isso, a gente pode começar a falar de prebióticos e probióticos. Na minha prática clínica, quando eu vou prescrever um probiótico, o que acaba sendo o ideal? Solicitar um sequenciamento genético de microbiota para análise no paciente. A partir dessa análise, nós conseguimos saber quais as cepas específicas que serão utilizadas. Isso é o padrão ouro. Agora, quando nós não temos essa possibilidade, existem cepas já muito específicas para, por exemplo, aquela pessoa que está com uma necessidade de melhorar a sua saúde intestinal por conta de uma acne, pensando num quadro de obesidade, num quadro até de melhora de performance. Nós sabemos que o esporte de alto nível, quem treina muito, gera um processo de inflamação crônica também no intestino. O esporte é saudável quando ele é moderado. Atleta de alta performance, ele precisa também de medidas preventivas. Então, hoje no mercado, nós já temos várias possibilidades de cepas, né? No caso, ali, de diferentes tipos de lactobacilos, no caso, por exemplo, que podem ser específicos para cada caso clínico. Isso torna muito mais fácil até aquela pessoa que não tenha, às vezes, um profissional ali no momento acompanhando, ela chegar numa prateleira de uma loja de suplementos bem completa, assim como nos Estados Unidos isso é muito mais fácil, mas aqui no Brasil isso está crescendo, e ela conseguir fazer ali a sua autossuplementação. É o ideal? Não é, mas acaba sendo ali uma possibilidade também. Mas lembrando, é cereja do bolo. É a cereja do bolo probiótico quando a gente fala de saúde intestinal. Todos esses outros pontos que eu comentei, eles vêm muito antes aqui da suplementação, que é a cereja do bolo. Então, fala um pouquinho, quais são os pré-bióticos? Os pré-bióticos seriam o início de toda essa cadeia, né?
de suplementação. Então, a É. própria alimentação variada, né, contendo ali no caso, aquele básico que pouca gente está fazendo, Adriana. Isso a gente tem sempre que frisar antes de Desligar o falar só na cereja celular, do né, na bolo. refeição, que é super importante. Exato. E lembrando que toda fibra é prebiótica, mas nem todo prebiótico é fibra. Por exemplo, compostos bioativos, curcumina, resveratrol, antocianinas, enfim, epigalocatequinas, todas essas substâncias que, claro, usamos como suplemento, usamos, mas estão presentes também na alimentação. É na salada ter sempre uma cor roxa, um repolho roxo, uma cebola roxa, é você ter um verde escuro, é você ter um vegetal laranja, esse prato colorido, que com a correria do dia a dia as pessoas estão negligenciando, é um dos primeiros pontos para fazermos aqui essa adequação intestinal. E de suplementação, no caso, lembrando, a goma cássia acaba sendo aqui uma excelente opção. Então, quando for comprar um prebiótico, olhar realmente na composição, a goma cássia, ela deveria estar presente. As grandes marcas acabam tendo a prioridade desse tipo de fibra prebiótica. Hoje já tem bastante estudos, você falou da acne, direcionados ao processo inflamatório. Até foi uma das perguntas da Lisa, que ela perguntou: existem alimentos que podem inflamar mais a pele e Ótima. piorar a acne? Já teve essa pergunta. Eu diria que é o estilo de vida que pode gerar um processo inflamatório ou não, né? Então, as pessoas têm uma tendência, até por conta da rede social, de elegerem alguns alimentos como os verdadeiros culpados, sendo que, na verdade, é todo o contexto. Claro, alguém com uma hipersensibilidade alimentar a determinado alimento, ela deve estar retirando momentaneamente, ou então caso de intestino mais irritável, mas não eleger realmente assim um determinado alimento como leite, glúten, 100% como um problema, Teve até né? uma Aí a gente entra. pergunta dessas, que o leite, o consumo de leite na dieta influencia o processo inflamatório, aumenta o processo inflamatório? Foi uma pergunta da Laura que fez essa pergunta. Aí que tem aquela questão, né? Primeiro, alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, nem vamos entrar nesses assuntos que, claro, aí não seria muito bem direcionado. Uma dúvida que eu recebo muito no consultório é leite e acne. E nós temos a questão aqui da sinalização da via do IGF-1 proporcionada pelos lácteos. Então aí entra o profissional sempre estar acompanhando por meio de exames laboratoriais para verificar se realmente até que ponto necessita dessa exclusão. Porque, Adriana, o mais importante quando falamos de nutrição é a adesão do paciente. Então, se eu tenho um paciente que ele ama leite no café da manhã e faz isso desde a infância, e é algo que para ele retirar será um grande problema, eu vou procurar manter o máximo possível aquele leitinho no café da manhã que gera uma memória afetiva. Se você me perguntasse ferro e fogo, melhor dieta do mundo, esquecendo os fatores emocionais do paciente, eu não colocaria leite. Essa é uma opinião, não colocaria laticínios, eu não colocaria nem mesmo glúten. Eu colocaria uma dieta o mais limpa possível, no sentido de legumes, verduras, frutas, alimentos proteicos orgânicos, uma base de alimentos fonte de carboidrato com a máxima qualidade possível, tubérculos, cereais. Mas esse é o mundo da magia, é um mundo que poucas pessoas conseguem realmente a longo prazo manter. E claro, quem conseguir vai ter um físico escultural, uma saúde maravilhosa, mas no dia a dia do consultório a gente precisa muito pensar na adesão. É o quanto que aquele paciente consegue seguir essa alimentação a longo prazo. Porque qualquer medida mais drástica é o que mais a gente vê. É aquela pessoa que busca o emagrecimento cortando tudo que gosta e automaticamente, depois de um tempo, ela reganha o peso e ainda com prejuízos para o seu metabolismo basal. Eu costumo Então, esse que é o dizer que uma esse dieta tem que ser um modo de é o vida, né? Porque é o que você falou, estilo você de vida. restringe, restringe. Eu vou falar, você me definiu. Café da manhã, o café com leite. Olha, eu sou super rigorosa com dieta, mas o café com leite não tem. Adriana, é muito importante você falar isso, porque mulheres como você, que tem físicos assim, né, esculturais, né, de alguém que treina a vida inteira, às vezes tem vergonha de falar algum detalhe como esse. Eu tomo leite com café de manhã. Eu tenho amigas atletas wellness, campeãs, que omitem essa informação na rede social de tanta polêmica que geraria. Então a gente precisa fazer o mais próximo do perfeito, mas sem desconsiderar os fatores E você emocionais. sabe que uma vez eu te perguntei até isso no consultório e você falou isso, falou, ó, não é de tudo um vilão. Se você compensa com outras coisas, essa coisa afetiva, esse prazer do café da manhã, porque é o que você falou, né? A comida também tem que ser um momento de prazer, senão você não consegue aderir
a nenhuma dieta, né? O que não pode é ter flexibilidade demais, É, né? Mas um detalhezinho aqui, outro ali, aí ok, dá para trabalhar muito bem. bom, que mais que perguntaram? Qual a fruta mais nutritiva que você orienta para pele e cabelos? Perfeito. Até eu comentei isso rapidamente, é a diversidade. E isso pode parecer estranho, mas, Adriana, eu pego muito no consultório pessoas que têm uma dieta, até um físico incrível, ok? Uma dieta muito restrita no sentido de variedade, e cedo ou tarde acaba gerando um intestino mais irritável. Por quê? Porque a gente precisa de diversidade na alimentação para ter uma microbiota mais adequada. E isso a gente consegue com não é apenas a banana, a pera ou kiwi, mas sim com toda a variedade possível. Num plano alimentar, eu considero pelo menos a presença de 4 frutas no dia algo muito confortável e algo muito factível realmente. De uma forma muito geral. Claro, quanto mais o gasto de energia, mais frutas ainda. Mas em cada refeição, ter a presença de uma fruta, desde o café da manhã, refeições intermediárias, sobremesa do almoço, sobremesa do jantar, e cada horário um determinado tipo de fruta. No caso, após o almoço, um abacaxi encaixa muito bem, porque tem ali, por conta da bromelina, um auxílio no processo digestivo. À noite, kiwi é ótimo para a saúde intestinal. Pela manhã, o mamão acaba sendo algo que encaixa muito bem na nossa cultura do nosso país, que o nosso mamão acaba sendo de ótima qualidade. Maçã, pera, frutas para refeições intermediárias, frutas vermelhas, como também podendo ser uma opção de sobremesa, melão. Todas essas frutas são maravilhosas. Ninguém engorda comendo fruta. Fruta E tem o muita abacate? água. Eu adoro um O abacate. abacate é uma fruta muito particular pelo teor, por ser mais rica em gorduras, mas é uma fruta que encaixa muito bem na última refeição. Seja acompanhando, ou se o jantar for a última refeição, uma espécie de um guacamole ali na salada, fica muito legal. E é muito prático também o famoso shake de proteínas antes de dormir. Uma Abacate. proteína com abacate acaba sendo bem interessante, seja uma proteína whey protein ou até mesmo uma proteína de origem vegetal, né? Então dá pra gente combinar ele também com abacate antes de dormir. Encaixa muito Deixa eu bem. te falar, fazer uma pergunta. Esses shakes proteicos, ele é Ótimo. indicado para quem treina mais, é isso? Só para porque as pessoas hoje perguntam muito isso no consultório. Porque devido ao colágeno, proteína, todo mundo quer saber muito onde encaixar, quando tomar um shake de proteína. Para quem treina, né? Ou para quem não treina também pode tomar. Excelente pergunta, Adriana. Na realidade, proteína é um nutriente essencial à nossa saúde, à nossa vida, independentemente da nossa faixa etária. Claro, quem está buscando um ganho de massa muscular, algo mais estético, ele tem uma maior preocupação com a ingestão de proteínas, mas não significa que as demais pessoas não deveriam ter. Para a obesidade, processo de redução de gordura corporal, a gente precisa de mais proteína por quilo de peso do que quando estamos buscando o ganho de massa muscular. Então, olha só, Adriana, mesmo no processo de emagrecimento, se aquela pessoa não consegue por meio de alimentos fonte de proteína, carnes, ovos, no caso leite e derivados, se for ter o consumo de leite, leguminosas, se não conseguir por meio desses alimentos, uma suplementação proteica pode ser muito bem-vinda, mesmo para quem está buscando o emagrecimento, para uma longevidade saudável, evitando ou prevenindo e até tratando uma sarcopenia, né, algo que é um grande problema, né, após aqui, principalmente hoje, depois dos 70 anos de idade, uma suplementação de proteínas pode ser um santo remédio. Então, aquele mesmo shake de proteínas com creatina que o jovem usa para ganhar massa muscular, hoje com grande popularidade, o avô dele poderia utilizar para prevenir e tratar uma sarcopenia, né, uma perda de massa muscular e garantir a sua autonomia nos anos que lhe restam de vida. Então, a suplementação proteica eu vejo para todos os públicos. Aquela criança, aquele adolescente que não se adapta muito bem com o consumo de alimentos fonte de proteína, poderia, no café da manhã, tomar um shake proteico, acompanhando o restante, seu pãozinho ali, o seu café da manhã. Isso pode parecer estranho, mas estranho para mim é uma criança adolescente se entupir de achocolatado logo pela manhã, né? Isso seria estranho. Nossa, teve até uma arte aqui Teve quando eu até falei uma isso aí. arte. Não, eu estou te perguntando porque você sabe, hoje nós vivemos mais e nós temos pacientes cada vez mais velhos e que hoje você percebe essa sarcopenia, que é um Muito, problema. Então, muitas vezes eu muito, falo para o muito sério. paciente, procure um nutricionista para que você tenha uma orientação. Você pode tomar
um shake de proteína na hora de dormir para você não ter essa perda que ela se acentua após os 50 anos, né, Rodolfo? Você podia falar um pouco dessa sarcopenia que eu acho super importante, que eu costumo dizer para os pacientes que eles têm que fazer atividade física, porque senão nós não vamos sentar e levantar da privada quando nós tivermos 80 anos. Autonomia. Então, a autonomia é o que eu falo sempre para os pacientes. Hoje nós estamos vivendo um problema de saúde pública muito grande, porque a expectativa de vida, o número de anos vividos tem aumentado, mas não necessariamente a qualidade dessa vida nesses últimos anos. Pelo avanço da medicina curativa, com medicamentos cada vez mais eficazes para diabetes, hipertensão e doenças relacionadas, então aquela pessoa consegue passar 20, 30 anos com uma sobrevida, mas sem qualidade, a custas de muita medicação. Mas aí gerando, né, um trabalho muito grande para toda a família, sendo bem sincero. Então é muito complicado essa questão. Muitas vezes a família acaba não tendo condições de cuidar, né, de alguém com mais idade, porque não tem realmente necessidade de uma estrutura tão grande. Então a prevenção, não apenas da sarcopenia, mas hoje nós temos um problema maior. Obesidade associada à sarcopenia, associada à osteoporose. Porque os níveis de obesidade cada vez estão mais alarmantes, associado aqui com a sarcopenia. Então, essa pessoa vai passar camada boa parte dos seus últimos anos de vida. E isso nós conseguimos prevenir com uma ótima nutrição. Só que não é simplesmente comer pouco ou todos esses mitos e lendas que nós vemos aqui na rede social, mas sim uma adequação proteica. Adriana, adequação proteica é fundamental para ganhar massa muscular, para o emagrecimento, para a qualidade de pele. Tenho certeza que alguma dessas perguntas deve ter colágeno aí no meio. Nós vamos falar muito sobre isso. Né? Adequação proteica para a qualidade de pele, enfim, para a longevidade saudável. E o que seria uma base dessa adequação proteica? Tecnicamente falando, em média, cerca de 2 gramas de proteína por quilo de peso para você se manter bem, para você ter uma longevidade saudável. Só que isso distribuído em pelo menos 4 refeições por dia. Por isso que não é tão fácil. Então, aqui no caso, alguém com 60 quilos, vamos aqui pensar em 2 gramas de proteína por quilo de peso, 120 gramas de proteína distribuída em pelo menos 4 refeições. Se essa pessoa consome 5 ou 6 refeições por dia, ela poderia até fracionar um pouco mais essa ingestão de proteínas. Aqui no Brasil é muito popular o almoço e jantar, apesar que muita gente está trocando o jantar por lanche prático, que eu considero um grande erro. Então, o almoço e o jantar popularmente já é mais fácil. Agora, as refeições intermediárias, a ceia, ou até mesmo o café da manhã, pelo menos 1 ou 2 delas poderiam ser enriquecidas com algum shake proteico. Isso pensando em facilidade. Claro, uma pessoa que se cuida demais da sua alimentação, ela já sai de casa ou prepara o local de trabalho para estar se alimentando, até com receitas muito agradáveis no meio da manhã, no meio da tarde. É só que a gente pensar no óbvio. Alguém consegue comer coxinha frita no meio da manhã? Consegue. Né? Consegue, é fácil, vai lá, pega e come. Por que não uma coxinha elaborada com uma mandioca, elaborada com uma batata doce, com o mesmo frango? É super fácil ter uma receita como essa, você esquentar no meio da manhã, no meio da tarde. Só para citar aqui um exemplo, uma tortinha saudável. Então não é o fim do mundo realmente você ter uma alimentação tão adequada assim. Agora, para quem está começando, aí os shakes acabam sendo uma ótima ideia. E aquela pessoa que tem uma rotina muito corrida. No meu caso, eu sempre tenho o shake como plano B. Consegui me alimentar, levo minhas refeições todo dia para o consultório, mas consegui me alimentar, ok, não mexo no shake. Agora, tá corrido, o paciente atrasou, eu não tenho tempo para parar para a refeição, eu tomo um shake proteico. Então, acaba sendo um encaixe muito bom para qualquer pessoa que busque não apenas uma estética mais avançada, mas sim aqui mais até mesmo qualidade de vida. Estão perguntando aqui quantas gramas tem um bife. A Rô está perguntando isso aí. Quantas gramas de proteína tem um bife? Perfeito, ótimo. Até você encontra facilmente tabelas de composição nutricional até digitando no próprio Google. Mas vamos imaginar uma carne magra, cerca de 100 gramas de carne já grelhada, tem cerca de 25 a 30 gramas de proteína. Por isso que eu digo que o almoço e o jantar é fácil. Almoço e jantar, você escolhendo no caso, almoço, uma carne bovina magra ou um filé de peito de frango grelhado. Não vou nem entrar no mérito, né, do indivíduo vegano, mas o vegano basicamente utiliza leguminosas como a sua principal fonte proteica. Né, são os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. Conseguimos tranquilamente também adequar a alimentação de um paciente vegano nessa situação. Café da manhã, ovos poderiam ser aqui uma ótima ideia. E vamos imaginar mais uma refeição por dia, poderia ser um shake
antes de dormir, uma whey com abacate, no caso, ou então no meio da tarde, uma whey batida com frutas vermelhas, ou banana com aveia, daí é muito relativo de acordo com cada pessoa. Mas eu acho também, Adriana, importante nós falarmos um pouquinho sobre quais tipos de shakes, porque hoje nós temos uma variedade enorme no mercado, né? Isso eu ia te perguntar e tem uma pergunta antes. Quantos ovos eu posso comer por dia? Isso Quem perguntou foi a Ana, que tá aí também. Esse medo, né, do ovo em si é por conta do colesterol contido na gema e que durante muito tempo ficou aquela dúvida, virou até meme isso e de rede social, né, que uma hora o ovo pode, outra hora o ovo não pode. Mas aí entra o contexto. Eu tenho pacientes que consomem uma quantidade relativamente até grande de ovos, não vou dizer que isso é uma regra, falando exceções. Consomem às vezes 5, 6 gemas de ovos por dia e tem assim um perfil lipêmico, níveis de colesterol totalmente controlados, porque ele consome tudo aquilo. Né? Então, realmente, ele gasta toda aquela energia que ele está consumindo. Então, é muito relativo a gente colocar só a culpa no ovo. Mas vamos lá, você utilizar 2 ovos pela manhã, né? Pensando aqui no público feminino, pensando numa quantidade, né, de proteínas para uma média aqui de uma pessoa com 60, 70 quilos, ela consumindo, por exemplo, café da manhã com 2 ovos e ainda um adendo proteico, que pode ser um laticínio, ou até mesmo até um shake de whey, se for o caso, né? Pensando em complementar, mas isso vai ser muito individual, já não teria problema algum com relação a níveis de colesterol, tá? Até agora uma questão, se a pessoa precisa de mais proteína, Adriana, nós temos um probleminha, que o ovo inteiro, ele tem ali cerca de 3 a 4 gramas de gordura da gema. Ah. Então, dependendo da quantidade de proteína que aquela pessoa precisa, nós temos que fazer uma compensação, balanceamento entre gema e claras. Né? Fazendo, no caso, às vezes um ovo inteiro e 2 claras ou 3 claras. A clara sozinha tem cerca de 3 gramas de proteína. Então, só nessas diquinhas já dá para a pessoa ir melhorando a sua própria A alimentação. Ana agradeceu. E tem uma pergunta aqui: tem problema jantar tarde? E pela manhã, um iogurte com aveia e banana é o ideal? Olha, fica uma composição legal. E até mesmo hoje nós temos iogurtes enriquecidos com proteína, não necessariamente enriquecidos com whey protein. Muitas vezes até a própria fermentação do iogurte o torna mais proteico. Então acaba sendo uma boa opção de café da manhã. Está reunindo uma fonte proteica, nós estamos reunindo aqui, no caso, fonte de fibra, no caso, aveia, a banana, fica bem interessante. Agora, podemos ser uma pessoa que tem alergia, intolerância, aqui no caso, a lactose, já seria outra possibilidade de café da manhã. Então, aí as possibilidades, né, vão de uma maneira bem individualizada. Você ia falar um pouquinho sobre o tipo de proteína, de whey, tipo, como que você falou que hoje nós temos muito. Outro dia eu estava até conversando com o Marcelo, que é meu personal, amigo do Nossa, Rodolfo, quem me apresentou para o Rodolfo amo também. Marcelo. E eu falei para ele: Marcelo, você lembra quando a gente tomava albumina? Que era horrível, era aquele pó amarelo, vinha às vezes com a casca do ovo, porque eu faço essas dietas, eu sou super aplicada. Então, ovo mexido de manhã. E aí ele falou: não, hoje cada vez mais as proteínas são mais purificadas. Fala um pouquinho para quem está nos ouvindo. Olha que legal. A época da albumina foi nos anos 90, né, Adriana? Foi quando eu comecei a praticar musculação, É, inclusive. Mas nos anos 80, quando realmente surgiram os shakes de proteína, tudo começou com a proteína à base da soja. Então era a proteína à base de soja, que na sequência se popularizou a albumina e depois veio a época da whey protein, né? é, Quem é mais jovem talvez não faça essa ideia de que a whey não é tão antiga assim. E aí veio não, a whey protein com um aminograma muito particular, né? A proteína extraída do soro do leite, altamente purificada. Então tem ali um aminograma maravilhoso. E há pouco tempo atrás, vamos dizer, nos últimos 5 anos, nós tivemos um crescimento muito grande da oferta de proteínas de origem vegetal. Até porque o número de pessoas buscando realmente uma alimentação sem carne, sem origem animal, tem crescido muito. E até por conta de muitas pessoas terem uma intolerância à proteína do leite, não apenas por intolerância à lactose, porque no caso, uma whey isolada tem teores muito pequenos de lactose para até mesmo incomodar alguém que tem uma intolerância mais leve, mas a própria alergia à proteína do leite. Então hoje nós temos blends com proteína de ervilha, proteína de arroz, proteína de girassol, proteína da batata. Então tem várias formas de suplementos proteicos de origem vegetal. O sabor é muito característico, né? Eu, particularmente, eu nunca gostei muito desse paladar, mas claro,
Paladar é algo único, cada pessoa tem o seu. Então é uma grande opção não apenas para veganos, mas pessoas que têm ali uma certa intolerância, né, ou alergia, ou até desconforto intestinal com relação à proteína de origem do leite. E mais atual, de uma forma mais atual, eu diria que do ano passado para cá, nós estamos com um crescimento muito grande da oferta de colágeno, né, na indústria de suplementação alimentar. E o colágeno, durante muito tempo, ele sempre vinha numa matéria-prima mais simples, peptídeos de colágeno. E sempre foi muito mal visto, até principalmente por praticantes de musculação, pessoas que buscam uma fonte proteica de mais alto valor biológico, que era o que se chamava na época, né? Hoje nós temos outras formas de avaliar aqui a qualidade de uma proteína, mas porque tinha um aminograma inferior com relação ao estímulo da síntese proteica quando comparado com albumina, quando comparado com whey ou quando comparado com uma proteína vegetal com boa combinação. Por exemplo, a proteína, um suplemento vegetal que combine arroz com ervilha, só para citar uma das possibilidades. Mas, com o avanço da indústria, recentemente, eu diria recente porque é muito recente mesmo, coisa de 1 a 2 anos no máximo para cá, nós temos uma grande possibilidade de novas formulações à base de peptídeos de colágeno direcionada para algumas particularidades. Então, no caso, pegamos um colágeno mais direcionado para o esporte, no caso, um body balance. Então, ele tem uma fonte maior de colágeno tipo 3, que é ali, um colágeno mais presente também em pele, em vasos sanguíneos, mas também na massa muscular. E também a possibilidade de enriquecer com esse aminograma com aminoácidos muito específicos, como no caso até adicionar a própria leucina nessa formulação. Temos combinações de colágeno que são mais focadas em cartilagem, colágeno do tipo 2, principalmente o colágeno não desnaturado do tipo 2, que para a saúde das nossas cartilagens é algo já muito bem consolidado, não apenas a ciência, mas principalmente entre praticantes de esporte e atletas. Porque quando eles vão imaginar aquela pessoa o tenista que está sofrendo com epicondilite, ele começa a suplementar, a dor some ou diminui, ele nunca mais vai parar com aquele suplemento. Para, isso mesmo. Então, por mais, Adriana, né, que nós utilizamos sempre a ciência do nosso lado, o nosso consultório ele é um laboratório. Então, eu dou muito valor também ao N gigantesco que eu tenho de pacientes, principalmente pacientes com nível de exercício físico muito alto, a resposta com relação a determinados suplementos. Então, o colágeno não desnaturado tipo 2 eu utilizo há muito tempo na minha prescrição, mesmo quando ainda era muito controverso e sempre observava a melhora, e hoje é fácil nós falarmos sobre ele, porque está muito bem comprovado. Agora, temos também Tendoforte, Forte Gel para tendões, ligamentos, e algo muito relacionado à estética, que é o próprio Verisol, que é um composto de peptídeos de colágeno que é mais enriquecido com os 3 principais aminoácidos quando nós falamos aqui de saúde de pele, que é a glicina, prolina e a hidroxiprolina. Então, esse é o grande diferencial. Quando me perguntam, Rodolfo, qual que é o melhor? É colágeno? Vamos colocar até o Verisol. É o Verisol ou o whey? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, o whey não é rico você falou isso nesses porque era uma aminoácidos. pergunta isso. O que eu prefiro, colágeno ou whey? Não tem nada a ver uma coisa Não com a tem outra. nada a ver uma Adorei coisa com a isso aí. outra. Agora, olha só, Adriana, antes de entrar na questão de pele, que eu acho muito importante para a gente aproveitar esse lado. Eu tenho um paciente que a minha primeira escolha, pensando, um paciente que está buscando ganho de massa muscular, uma mulher que está buscando, né, ganhar glúteo, ganhar coxa, definição de abdômen, é algo muito comum, né, no meu consultório. Eu posso começar tentando com whey, mas se ela relata desconforto com whey, eu posso ter o colágeno, aí nesse caso, um colágeno mais direcionado para o body balance, mais pensando nesse perfil de paciente, que ela não vai ter um desconforto com esse tipo de suplementação. O colágeno faz muito sucesso quando alguém começa a utilizá-lo até em quantidade maior, pensando nesse caso para a estética corporal, porque a digestibilidade é muito boa. E a Adriana, hoje, com o mundo tão ansioso, com o mundo tão complexo com relação às emoções, muita gente está sofrendo com o intestino irritável. E acreditam que é só a alimentação que está fazendo isso, mas são as emoções. Aí eu volto na questão da espiritualidade, controle de estresse, e ter uma rotina, né, dentro do caos, o mais equilibrada possível. E um caso clínico desse, que é muito comum, um colágeno acaba sendo muito bem absorvido. Mas aí o Verisol já é pensando mais em qualidade de pele. Por quê? Além aqui desse fator... acho muito importante, Adriana, olha só. Antes de pensarmos em acrescentar um colágeno Verisol, que tem, em média, posologia de 2,5 gramas a 5 gramas por dia, uma dosagem baixa, a pessoa precisa ter uma adequação proteica. A gente volta lá no início da nossa live.
É isso Porque aí. se você precisa, vamos lá, entre 1,4 e 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, e você ingere 1 grama apenas, você pode tomar o colágeno que for, porque esse colágeno não vai auxiliar em nada na melhora aqui da qualidade de pele. Nós precisamos primeiro adequar a ingestão proteica. Então vamos considerar uma situação perfeita. Uma mulher, 35 anos, que, até porque, pensando aqui após os 30 anos, realmente nós necessitamos de uma atenção maior para a síntese natural de colágeno. 35 anos, que tem uma adequação proteica na sua dieta, tanto na quantidade quanto na distribuição. Eu considero muito interessante acréscimo de 2,5 a 5 gramas por dia de verisol nos extremos, ou logo acordar ou logo antes de dormir. Porque além da questão, daí podem falar assim, pô, mas colágeno vai ser quebrado e vai formar aminoácidos, não necessariamente vai para a pele. Claro que não vai para a pele, não é assim tão fácil. O nosso organismo, do jeito que a creatina não vai direto para o músculo e vai ganhar massa muscular. Estamos falando de algo multifatorial. Mas a presença em alta quantidade desses 3 aminoácidos, repetindo, prolina, glicina e hidroxiprolina, eles acabam estimulando todo o sistema imune, ativar os fibroblastos, aumentar a síntese de colágeno. Então tem esse efeito mediado que acaba sendo bem interessante quando falamos aqui em qualidade de pele. Desde que, eu sei que é complexo, gente, mas é assim que funciona. Desde que nós tenhamos também a presença dos cofatores para a síntese de colágeno. Aí envolvemos vitamina C, zinco, selênio, magnésio, manganês, o próprio ferro em quantidades adequadas. Muitas mulheres anêmicas, né, Adriana? Nós pegamos muito no consultório mulheres com baixos teores de ferro, então nós precisamos adequação desse ferro, não apenas para a saúde capilar, mas também pensando aqui na saúde cutânea. Então, dessa maneira, o colágeno pode ser interessante sim para a saúde de pele, recuperação de cirurgia. Né? Eu uso sempre a presença do colágeno no pós-cirúrgico com grande sucesso. Então, hoje nós temos que elucidar essas dúvidas, que fica essa bagunça. Tem gente que fala que funciona, tem gente que fala que não funciona. Mas a resposta depende de qual contexto, em qual situação, como está o estado nutricional dessa paciente. Se a paciente está com vitamina D baixa, colágeno vai ser prejudicado, porque níveis adequados de vitamina D são fundamentais para a síntese dele, assim como o selênio e por assim por diante. Então, aí entra a presença do nutricionista, em conjunto com o dermatologista, o profissional de educação física cuidando do treino, e essa pessoa fazer o dever de casa, né, Adriana? Controlar suas emoções ao longo do dia, ter ali realmente toda uma estruturação melhor do seu estilo de Ó, vida. até perguntaram para você indicar sugestão de nomes, nós não temos nenhum conflito de interesse com as marcas adequadas de colágeno, porque o que o Rodolfo falou é uma grande verdade. Não adianta você tomar colágeno e ser desnutrida, ter baixa de ferro, baixa de vitamina D, nada disso será absorvido. E o colágeno eu uso há muitos e muitos anos, e eu falo para o paciente que existe um conceito hoje até vem melhorando, que as pessoas associam o colágeno a ficar com o bumbum durinho. E não é isso, gente. O Aí é colágeno agachamento. está presente, você não viu o que ele falou? Nas articulações, está presente no músculo, nos ossos, na bacia, na bexiga, em todos os lugares, nos ligamentos. Então, essa suplementação é muito importante. E fala um pouquinho, que perguntaram bastante sobre dicas de marcas que você indica. E para a pele, no caso, é o colágeno do tipo Verisol. Mas precisa estar na presença de vitamina C, coenzima Q10, resveratrol, uma dose Ácido em nível alfa-lipoico. sérico bom de vitamina D, de ferro, e ter uma alimentação com aporte de proteína adequado, porque senão nada disso funciona. Fala um pouquinho das marcas que perguntaram bastante. Eu acho que o mais importante, Adriana, é o consumidor ter esse senso crítico, né? Quando não vai ter uma prescrição específica, porque o prescritor já estará fazendo isso muito bem feito, é de quando pegar um produto, é observar justamente isso. Tem que ter o selo Verisol, porque nós estamos falando aqui de uma matéria-prima patenteada. E em conjunto, essa presença desses micronutrientes que nós estamos abordando aqui. Desde a vitamina C, desde aqui do manganês, o próprio silício orgânico. Particularmente, eu adoro o X-Nutriment, né? Um Eu também composto gosto assim, bem muito. estabilizado de silício orgânico que vai atuar aqui em conjunto com esse Verisol. Na prática clínica, eu gosto sempre de estar elaborando formulações muito individualizadas, né? Que realmente apresentam todo esse contexto. Né? E aqui no caso, até um outro ponto importante, a presença de carcinina. Né? Tem o glicoxil, que é um composto interessante, pensando na glicação.
né, não complicando muito aqui a vida do pessoal, mas também nós precisamos melhorar a glicação quando falamos de qualidade de pele e ainda nós não falamos do ácido hialurônico. E, gente, o ácido hialurônico, ele tem como base carboidrato. Então, as carbofóbicas de plantão tem que tomar muito cuidado, porque a questão não é cortar carboidrato, e sim escolher o alimento fonte de carboidrato. Porque se você tem uma dieta muito baixa em carboidrato e muito rica em proteína, você afeta o seu intestino. Já é um ponto que nós falamos aqui. E outro ponto, você também pode estar aqui tendo uma dificuldade na síntese de ácido hialurônico, que é fundamental para a hidratação da pele e acaba sendo aqui um grande ponto, né, negativo nesse sentido também. Estão perguntando aqui quais são os níveis adequados de vitamina D, que é uma eterna polêmica. A Simone está perguntando aqui. No consultório, eu busco sempre manter esses níveis de 25OH hidroxivitamina D entre 40 e 70, né? Eu tomando um cuidado sempre com toxicidade e também com um cuidado com deficiência. E lembrando que com o envelhecimento, nós vamos diminuindo a nossa capacidade de síntese de vitamina D. Então, no caso, uma pessoa acima de 70 anos de idade, ela tem cerca de mais de 25% de perda na sua capacidade de síntese de vitamina D. Então, no caso, só um exemplo, Adriana, eu suplemento todos os dias com 4.000 I de vitamina D. E eu me mantenho nesse parâmetro. Para minha mãe, que tem 73 anos, ela suplementa com 10.000 UI de vitamina D por dia. Então, é muito relativo até mesmo as quantidades. No mínimo, pelo menos 2 vezes no ano, realmente fazendo aqui exames laboratoriais para identificarmos esses níveis de vitamina D, porque é muito variável, O Rodolfo exposição de tocou num sol. assunto muito importante, gente. É preciso uma orientação de um nutricionista, de um médico, para ver as suas dosagens. Não saia tomando o que seu amigo, sua amiga tomem, porque eu pego muito isso no consultório. Ah, eu estou usando as mesmas coisas que ela na suplementação. Gente, cada organismo é de um jeito. Então, é muito importante esse acompanhamento, né? E lembrando que a vitamina D em altas quantidades ela é tóxica, né? Então, às vezes, aquela pessoa que nós temos também, não complicando muito, pessoal, uma diferenças genéticas. Nós temos determinados polimorfismos genéticos em que pessoas metabolizam melhor o nutriente, falando aqui da vitamina D, enquanto outras não. Então, se a sua amiga, às vezes, suplementa 10.000 I de vitamina D com prescrição médica, é porque o profissional identificou que ela precisa dessa quantidade mais alta. Se você tem uma ótima metabolização de vitamina D e suplementa com 10.000 por dia, você pode gerar uma toxicidade e afetar a sua saúde renal. Então é algo que copiar o que o outro está fazendo é a pior coisa, né? A pior coisa que você pode O fazer. Matheus está perguntando aqui se pode ser contínuo a suplementação de vitamina D. Aí que está a importância dos exames laboratoriais, Matheus, porque vamos imaginar, você faz o exame em janeiro, está com os níveis baixos e começa a suplementar, vamos lá, 4.000 I por dia. Mas aí você passa 3 meses tomando mais sol, seja na piscina, na praia, ou fazendo uma corrida no sol, e com isso seus níveis aumentam muito. Então você precisaria ter sempre essa observação de exames laboratoriais. Só uma curiosidade, Adriana, como eu trabalho muito com esportistas, quando eu atendo pessoas que fazem esporte indoor, academia, jogar vôlei de quadra, né, atividades que não têm exposição ao sol, normalmente níveis muito baixos, e está relacionado ao rendimento esportivo. Enquanto agora está uma onda de beach tênis, né? O que é uma vantagem do beach tênis, claro que como dermatologista você não vai concordar muito, né? É a exposição um pouquinho ao sol. Aí depende do horário do jogo, né, Adriana? Né? Ah, mas Para eu não sou realmente aquela pessoa ter uma estressada com exposição isso, não. Você maior. sabe que eu falo que o sol também. Nós moramos num país que temos sol o ano todo. O sol traz energia, alegria. É só usar protetor, gente, também, senão a gente deixa de fazer tudo e são prazeres da vida, É né? igual o leitinho no café da manhã. É saber Exatamente. É igual equilibrar, o né, meu café Adriana? com leite. Eu não tenho esse estresse, não. E até uma relação muito grande da dermatologia com a nutrição esportiva é o atleta que tem exposição ao sol, né? Então nós temos também a possibilidade de suplementos com fotoproteção, né? Envolvendo desde astaxantina, beta-caroteno, Exatamente. licopeno. Então Protetores celulares que vão te proteger do sol. Então, o sol é importante, até para o humor, para nossa alegria, felicidade. Aqui tem uma pergunta da Rô que ela está dizendo: tem problema misturar os colágenos na hora de dormir? no caso
o colágeno de Verisol com outros, talvez? É porque estão Não. confundindo aqui. O Rodolfo já falou, a live vai ficar salva, tudo depois vocês veem de novo. A diferença, porque perguntaram, por que que eu tenho que tomar colágeno se eu tomo whey protein? Então, Sim, aí interessante. não tem nada a ver um com o outro, mas vamos colocar uma Isso. situação específica. Vamos imaginar que eu tenho uma paciente que, ao longo do dia, faz 4 refeições, uma delas, a fonte proteica, ovos, a outra ela come um frango, na outra um peixe, e uma delas é o whey protein. Então, aqui ela tem 4 refeições, incluindo uma delas com whey. Então, ela adequou, a sua ingestão proteica está muito bem distribuído. O Verisol, no caso, entraria como um plus. Entraria aqui um extra além da ingestão proteica. Aquele caso, 60 quilos, 120 gramas de proteína, essa quantidade extra do colágeno não entra nessa conta. Ela é a mais. E vamos imaginar que essa paciente, essa semana, vai fazer um procedimento com a doutora Adriana. Eu até sugeriria que, de 2,5 gramas de Verisol, ela passasse a utilizar 5. 2,5 de manhã, 2,5 antes de dormir e depois, para a manutenção, poderia voltar no 2,5 gramas. Isso entraria também um pós-cirúrgico e tem momentos mais críticos, uma dosagem até maior e outras mais de manutenção. É, aqui tá, a Paula está perguntando qual o melhor horário para tomar o Eu colágeno. gosto sempre da prescrição nos extremos, né? Logo cedo ou logo antes de dormir, até para não, nesse caso, de um colágeno Verisol. Lembrando, nós podemos ter aqui um peptídeo de colágeno específico para atividade física. Vamos lá, uma combinação de body balance com Tendoforte, Forte Gel, isso já poderia complementar uma refeição. Essa é a confusão, Adriana. Esse poderia substituir o whey, mas não é igual, né, para criar um pouquinho aqui das pessoas começarem a entender as diferenças, né, porque isso é muito recente, é algo que ainda as pessoas não têm essa visão, né, de qual colágeno, para que ainda é muito recente, e as pessoas confundem com aquele início do colágeno lá atrás. Mas, Adriana, nos anos 90 só existia o whey concentrado. Aí veio o whey concentrado, o whey isolado e hidrolisado, né? Hoje nós temos o whey gourmet, né, que são uma delícia, mas já, a valor nutricional já não é tão bom assim, daí vai depender muito do contexto de que cada um está buscando, né? Estão me perguntando para você falar um pouquinho sobre o ômega. Amei, amei. Adriana, porque ômega 3 para a saúde da pele é fundamental Super também. importante. Para Assim, pacientes com dermatite atópica, aqueles eczemas, o ômega é fundamental. né? Então, o ômega 3, também a sua ação anti-inflamatória, auxilia na recuperação da musculatura devido ao exercício. Ele é muito popular com relação a dislipidemias, principalmente pelos níveis elevados de triglicerídeos. Mas o ômega 3, ele envolve uma grande ampla de situações, envolvendo até mesmo neuroproteção, longevidade saudável, porque nós falamos, eu, na verdade, aqui acabei me esquecendo, a gente falou aqui de uma obesidade acompanhada de sarcopenia, acompanhada aqui de osteoporose, mas que normalmente também é acompanhada de uma doença neurodegenerativa, né, que acaba E sendo mediada cresce até mesmo muito, né, pela Rodolfo? Muito resistência à está crescendo insulina, as doenças neurodegenerativas. que acaba sendo até chamada por alguns especialistas de diabetes tipo 3, porque tem ali como um dos pilares também a resistência à insulina associada a níveis baixos de vitamina B12 ao longo de uma vida, o que acaba sendo muito comum, infelizmente. Aquela pessoa passa a vida com a baixo nível de vitamina B12 e acaba afetando aqui toda a sua saúde, né, neural. E até a creatina também é um grande neuroprotetor. Mas, Adriana, um ponto-chave no ômega 3, até como eu fiz a dica para o consumidor entender como ele escolhe o suplemento à base de colágeno, o ômega 3 ele jamais deveria vir numa embalagem transparente. Isso é o primeiro ponto. Sempre buscar um selo de certificação para isenção de metais pesados. Porque se tiver metal pesado, já não faz muito sentido você estar usando algo para a sua saúde, o que a longo prazo pode gerar uma contaminação muito agressiva com relação ao seu corpo. E concentração. EPA mais DHA, pelo menos mais de 50%. Hoje nós temos fórmulas no mercado que chegam até 90% de concentração de EPA mais DHA. E, no caso, não faz sentido você comprar um ômega 3 que tenha 20, 30% apenas de ômega 3. Então tem que olhar na composição, fazer a soma do EPA mais o DHA e verificar essa quantidade para cada 1.000 miligramas que você tem. Tá? Porque muita gente toma ômega 3
na teoria, mas na prática está ingerindo é uma porcaria. Tem muita porcaria no mercado quando falamos aqui de ômega Estão 3. perguntando muito da creatina também. Que horário? Porque as pessoas confundem muito a creatina com bomba. Não é bomba, é um produto que hoje é muito recomendado para vários tipos de paciente. Fala um pouquinho que já já acaba nosso tempo. Também, se vocês tiverem de dúvida, vocês marquem uma consulta com o Rodolfo, por favor. A creatina, Adriana, ela tem algumas dúvidas que são muito difíceis de conseguirmos tirar aqui da população em geral. Como, por exemplo, queda de cabelo. Você deve ouvir isso, né, constantemente por conta de um estudo mal controlado lá atrás que ainda persiste em gerar essa dúvida. Então, não tem relação alguma de creatina com queda de cabelo. A retenção hídrica da creatina, quando a paciente está em um estado nutricional adequado, com uma ótima hidratação, não vai trazer nenhum tipo de retenção hídrica indesejável. A retenção, ela é intracelular, é dentro da célula, o que até ajuda para aquela praticante de musculação, por exemplo, a ficar com mais tônus muscular, mais tônus no braço, no glúteo, na coxa. Então, é uma retenção hídrica benéfica. Agora, o uso da creatina, ele é diário. Todo dia deve-se estar utilizando a creatina, pensando aqui em mulheres jovens, de 3 a 5 gramas. Pós-menopausa, até hoje nós temos estudos muito robustos sugerindo até uma suplementação maior, chegando até 10 gramas de creatina E por que dia. horário é importante? Horário que a pessoa não esquece. Esse é o melhor horário. Vou dar um Adorei. exemplo. Vou dar um exemplo, Adriana. A pessoa toma um shake antes de dormir de whey com abacate, né? Que a gente falou um pouquinho de whey com abacate, não que isso seja uma receita de bolo, né? Ela pode acrescentar no seu whey essa creatina. De manhã é o horário que ela não esquece? Pode ser de manhã. Então, não tem aquela regra do melhor horário. Mais importante, porque a gente está falando de algo de longo prazo, todos os dias, é aquele que a pessoa não vai esquecer. Ó, posso tomar. Eu vi aqui a minha amiga paciente ali, a Giafone, que é de uma família só de atletas, adorei. Ah, Mesmo sem estar treinando, posso tomar creatina? olha, primeiro ponto é voltar a treinar. Esse é o primeiro ponto. Mas você também tem bons benefícios da creatina sem estar treinando. Mas claro que eles são potencializados com a prática do exercício físico, né? O exercício físico ele é inegociável, né? A gente precisa estar fazendo exercício. O que pode acontecer numa fase mais corrida, uma semana mais corrida, fazer menos vezes na semana, mas eliminar não dá. Né? A questão, alguns pilares, né, Adriana, que você bate muito bem, eles são inegociáveis. Então, a gente precisa tê-los assim como uma regra diária, né? Claro que cada um dentro das suas possibilidades, mas isso deveria ser algo inegociável. A Stephanie perguntou se a creatina é melhor absorvida junto ao carboidrato. Perfeito. Sempre com uma refeição uma fonte de carboidrato, mas aí vem um ponto. Toda refeição deve conter alimentos fonte de carboidrato. O que muda é a quantidade. Então, vamos imaginar uma pessoa que está buscando está em uma fase de emagrecimento. Ela vai ter carboidrato em todas as refeições do dia, mas aqueles horários em que ela tiver menor gasto energético, ela vai consumir menos. Então vamos lá imaginar que essa pessoa faça o exercício de manhã ou à tarde. O seu jantar pode ser moderado em carboidrato, como no caso, ela pode chegar ao ponto de comer um grelhado, uma salada, um omelete, uma salada, mas deve ter uma fruta de sobremesa e a fruta tem um pouco de carboidrato. Então, é importante a creatina ter o carboidrato em conjunto, mas também é importante toda a refeição ter carboidrato. É que, Adriana, as pessoas quando pensam em carboidrato, elas veem tudo igual. Fruta, bolacha, bolo, biscoito, né? E aí a questão é qual o alimento, fonte de carboidrato que nós estamos falando. Ó, tem uma pergunta aqui da Márcia, também paciente. Minhas pacientes, amém, entraram muitas na Ah, nossa live, estão todas interessadas. Ela quer saber se a creatina ela pode alterar a função renal. a função Que isso é um mito que as pessoas têm, né? é como a creatinina é um marcador de saúde renal e é um metabólito da creatina, a tendência é poder acontecer um leve aumento. Então, aquela pessoa que está com uma creatinina de 0,7, ela pode chegar no máximo a 0,8. Então, é um aumento insignificante. A creatina para a saúde renal já é muito, mas muito bem documentado que nós não temos nenhum tipo de prejuízo. Na realidade, a creatina nós só temos benefícios com a sua suplementação. A grande questão, Adriana, assim como todos os outros suplementos que nós falamos, é que a creatina não faz milagre. Né? A creatina não faz milagre para o ganho de massa muscular, assim como o Verisol não faz milagre para a pele.
tudo é multifatorial, é o estilo de vida que vai determinar qual que vai ser o resultado, qual que vai ser o efeito que o suplemento vai trazer para você. Mas não adianta você tomar um suplemento e ter medidas contrárias do seu estilo de vida. Tomar creatina e não treinar e querer que o glúteo fique Exatamente. durinho. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí pôr a culpa no colágeno que não funcionou, né? Não tem Exato. jeito, é isso aí. Bom, Rodolfo, eu vou salvar a live. Muito Ai, obrigado. Gente, o que que vocês tiverem de delícia. dúvida, o Rodolfo é super acessível, é Claro. querido demais. Acredita na alimentação saudável, não só na suplementação. Obrigado, vou salvar essa live. Obrigado de coração, viu, Rodolfo? Fica com Deus. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Daqui a uns dias estou aí Se para você Deus cuidar de quiser, mim. um beijo, um beijo. Boa noite para todo mundo. Boa Tchau. noite, pessoal. Obrigado.